Fala galera, professor Ivanildo aqui mais uma vez para o Faz Questão e nós vamos dar sequência às nossas aulas, nossas questões de Constituição do Estado de Alagoas. Então baixa o material, acompanha comigo aí na tela por gentileza. Vamos para a questão de número 1 do nosso segundo bloco da Constituição do Estado de Alagoas. Acompanha comigo por gentileza, vamos lá? O que é que nos diz a questão de número 1? O poder legislativo do Estado é exercido pela Assembleia Legislativa, que se compõe de deputados eleitos pelo povo, através de voto direto e secreto, segundo o sistema proporcional, dentre cidadãos maiores de 18 anos e no exercício dos direitos políticos. Galera, vamos falar agora um pouco a respeito do poder legislativo, né? Nós vimos no bloco anterior que nós falamos sobre os municípios, né? Sobre o Estado em si, o poder executivo, algumas atribuições, algumas características dos municípios. E a questão de número 1, ela fala a respeito do poder legislativo do Estado, que é exercido pela Assembleia Legislativa, com os respectivos deputados estaduais, que se compõe de deputados eleitos pelo povo de forma direta, né? Assim como vereadores, assim como prefeitos, eles são eleitos de forma direta, em que o cidadão vai e vota diretamente no candidato que ele escolheu, através do voto direto e secreto, segundo o sistema proporcional, dentre cidadãos maiores de 18 anos e no exercício dos direitos políticos. Lembra que que eu falei anteriormente que não adianta você estudar a Constituição do Estado sem estar balizado pela Constituição Federal. Por quê? Você vai ver no artigo... acompanha comigo aqui, por favor, que a nossa questão está errada. Agora, o porquê ela está errada? Olha só. O artigo 68, ele fala o seguinte. O artigo 68 fala o seguinte. Que o poder legislativo do Estado é exercido pela Assembleia Legislativa. Opa, beleza. Que se compõe de deputados eleitos pelo povo. Esses são os nossos deputados estaduais. Deputados estaduais. Através de voto direto e secreto, segundo o sistema proporcional, nós vamos ver por quê, dentre os cidadãos maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Galera, 21 anos. A questão fala 18, por isso está errado. Porque de forma proporcional ao número de deputados, a Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Por exemplo, se na Câmara dos Deputados tem 10 deputados federais, o número de deputados estaduais será o triplo do número de deputados federais, beleza? E fala o seguinte, atingindo o número de 36, e será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Aí, condições de elegibilidade. Aqui a nossa Constituição Estadual. E aqui nós temos a nossa CFD 88, nossa Constituição Federal de 88. Condições de elegibilidade, ou seja, condições para que seja eleito, né, vamos dizer assim. Idade mínima de, preste atenção, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Olha só que não fala em deputado federal, fala senador. 30 anos para governador e vice-governador de estado e do DF. 21 anos para deputado federal. Olha só onde é que se encaixa deputado federal. 21 anos. Deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Então, quando a questão fala que dentre os cidadãos maiores de 18 anos, a questão ela está errada. Porque não é 18, é maior de 21. Beleza? Tranquilo? Então, como falei, não tem como você estudar a Constituição do Estado sem estudar a Constituição Federal, sem ter a Constituição Federal como balizadora. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Vamos para mais uma questão. Questão de número 2, pois a questão de número 1 ela está errada. Vamos lá? Olha o que diz a questão de número 2. Acompanha comigo na tela, por favor. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta do governador do Estado
e de 1/3 das câmaras municipais. Nós sabemos que tanto a Constituição Federal de 88 quanto as constituições estaduais, elas podem ser alteradas pelo que chamamos e pelo que é chamado, né, juridicamente, de emendas constitucionais. Beleza? E a questão fala que a Constituição Estadual poderá ser emendada mediante proposta do governador do Estado e de 1/3 das câmaras municipais. Nós sabemos que dentro da Constituição Federal existem as cláusulas pétreas, tal, que não podem ser excluídas, mas podem ser alteradas, mas por meio de emendas constitucionais. Um exemplo disso é o artigo 144, quando ele foi alterado pela emenda constitucional 104, né? Que institui a polícia penal, mas foi por meio de uma emenda. Aí a questão fala a respeito da Constituição Estadual, que ela poderá ser emendada mediante proposta do governador do Estado e de 1/3 das câmaras municipais. A nossa questão, ela está errada. O porquê? Olha só. O porquê ela está errada. Você vai acompanhar no artigo 85 da Constituição Estadual. Que ele diz o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa. 1/3 da Assembleia Legislativa. Também poderá ser emendada por proposta do governador e demais da metade das câmaras municipais de Estado. A questão fala de 1/3, né? De 1/3 e não é mais da metade das câmaras municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. E também por meio da iniciativa popular, observado o disposto no artigo 86. Aí fala, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio. E uma vez proposta, né, a proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos 3/5 dos votos dos membros do corpo legislativo, ou seja, 2 turnos e 3/5. É o mesmo processo legislativo para a emenda constitucional federal. A emenda constitucional será promulgada pela mesa da Assembleia Legislativa, com respectivo número de ordem, e a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Não confunda, né, essa mesma sessão legislativa com período legislativo, né? Mesma sessão legislativa. Em outra, sim. Na mesma sessão, não. Então, a nossa questão, quando ela fala que ela poderá ser emendada mediante proposta do governador do Estado, show de bola. E de 1/3 das câmaras municipais, não. É 1/3 da Assembleia Legislativa. Beleza? E as câmaras municipais? Das câmaras municipais com mais da metade. Mais da metade. Mais da metade. Beleza? Tranquilo? Questãozinha errada, questãozinha tranquila. Milindrezinho, milindre de banca. Não caia nessas pegadinhas. Leitura de texto e lei, para que você não seja pego de surpresa. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para mais uma questão. Questão de número 3. Acompanha comigo na tela, por favor. Vamos lá, meu aluno. Vamos lá, minha aluna. Compete privativamente ao governador do Estado e ao vice nomear e exonerar os secretários de Estado, o procurador-geral do Estado e o defensor público. Galera, nós sabemos que dentro da administração pública existem os cargos, que são cargos, funções, né, preenchidos por concurso público, mas também nós sabemos que há aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração, beleza? A questão fala a respeito desses cargos, né? Cargo de livre nomeação, livre exoneração, e fala o seguinte: compete privativamente ao governador do Estado e ao vice nomear e exonerar os secretários de Estado e o procurador-geral do Estado e o defensor público. Olha só. A nossa questão está errada. A questão está errada. Por quê?
Como falei que tem os cargos livre nomeação, livre exoneração, esses o governador pode nomear, pode exonerar. Agora preste atenção o que é que diz o artigo 107 do nosso estatuto. Olha só. Nos diz o artigo 107, ó, compete privativamente ao governador do estado, ou seja, competência privativa. Beleza? Nomear e exonerar os secretários de Estado, aqui secretário de Educação, secretário de Segurança Pública, secretário de Saúde, beleza. Exercer com auxílio do secretário de Estado a direção superior. Aí, como a questão fala aqui, ó, exonerar os secretários de Estado, o Procurador-Geral do Estado, olha assim, olha aqui, ó. Nomear, após aprovação pela Assembleia Legislativa Estadual, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Comandante-Geral da Polícia Militar e os conselheiros dos Tribunais de Contas, bem como outros servidores, quando assim dispuser na Constituição e na lei. Prover os cargos públicos na forma da lei, propor sua extinção. E, embora não esteja aqui, você vai ver lá no inciso 17, né? Nomear o defensor público geral do Estado na forma dessa Constituição. Só que é o seguinte, a competência do vice-governador do Estado, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliar o governador sempre que por ele for convocado para o desempenho de missões especiais. Ou seja, é competência do vice auxiliar o governador quando lhe for pagado, né, alguma missão especial. Aí a questão erra quando ela diz que compete privativamente ao governador do Estado e ao vice nomear e exonerar o secretário de Estado, o procurador-geral do Estado e o defensor público. Só que não é defensor público geral do Estado, né? E não compete ao vice, mas compete privativamente ao governador. Beleza? Tranquilo? Questãozinha de número 3, a questão ela está errada, porque não compete ao vice, compete ao governador. Beleza? Vamos agora para a questão de número 4. Tá tranquilo, tá de boa. Vamos para cima. Vamos lá, acompanha por gentileza aí o que aqui nos diz a questão de número 4. Vamos lá. São crimes de responsabilidade dos atos do governador do Estado que atentarem contra as Constituições Federal e Estadual. No entanto, não responderá na vigência do seu mandato por crime de responsabilidade quando se tratar de atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, semelhantemente ao que acontece com o presidente da República, o chefe do Poder Executivo Federal, né? O chefe do Poder Executivo Estadual também ele poderá ser alvo, né, de julgamentos, de investigação sobre crimes de responsabilidade do âmbito, né, do exercício da sua função. E a questão fala que crimes de responsabilidade são os atos do governador que atentarem contra a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Só que diz também que ele não responderá na vigência do seu mandato por atos que sejam estranhos ao exercício das suas funções. A nossa questão está correta, A gente vai ver o que aqui dispõe o artigo 109, que fala o seguinte: são crimes de responsabilidades os atos do governador do Estado que atentarem contra a Constituição Federal e Estadual, especificamente que atentar contra a existência e a integridade da União Federal. Lembra que o Estado ele tem que contribuir para a indissolubilidade do Pacto Federativo, né? Também é crime de responsabilidade quando os atos do governador atentarem contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos governos municipais. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais, quando atentarem contra isso, é crime de responsabilidade, contra a segurança interna do país, contra a probidade da administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais, a guarda e o legal emprego do dinheiro público, a honra e o decoro das suas funções. E como a questão nos diz, você vai ver no artigo de número 111,
que diz justamente aquilo que a questão diz. Na vigência do seu mandato, ele não responderá por crime de responsabilidade quando se tratar de atos estranhos ao exercício de suas funções. Por exemplo, o governador do estado ele é pego furtando algo, roubando algo. Ele não responderá por crime de responsabilidade porque é um ato estranho à sua função. Beleza? Tranquilo? Questãozinha correta, questãozinha de boa. Vamos para a próxima questão. Questão 4 está correta. Vamos para a questão do número 5. Vem comigo. Vamos para cima. Vamos lá? Questão do número 5, ela nos diz o seguinte. Acompanha comigo, por gentileza. Vamos lá? São órgãos do Poder Judiciário: o Tribunal de Justiça, o Tribunal do Júri, juízes de direito e juízes substitutos, o Conselho da Justiça Militar, outros juízes instituídos por lei. Nós vamos agora dar uma entrada no Poder Judiciário. Aí fala que são órgãos do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, o Tribunal do Júri, juízes de direito, juízes substitutos, Conselho de Justiça Militar e outros juízes instituídos por lei. Nós temos juiz de paz, né? Beleza. São órgãos do Poder Judiciário. E de fato o são. Porque nós vamos ver no artigo 121 da nossa Constituição Estadual que são órgãos do Poder Judiciário: o Tribunal de Justiça, o Tribunal do Júri, juízes de direito e juízes substituto, Conselho da Justiça Militar e outros juízes instituídos por lei. Texto de lei, artigo 121 da nossa Constituição Estadual. Então a nossa questão ela está correta. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos para mais uma questão. Questão de número 6. Vem comigo. Olho na tela. Vamos lá? Precipuamente, compete ao Tribunal de Justiça a guarda da Constituição do Estado de Alagoas e privativamente processar e julgar originariamente os juízes estaduais e membros do Ministério Público, os prefeitos municipais, os habeas corpus, mandados de segurança e mandado de injunção. Galera, a gente vai ver agora um pouco da competência do Tribunal de Justiça. Fala, compete precipuamente, ou seja, a missão principal, a missão cerne, né, do Tribunal de Justiça, a guarda da Constituição do Estado de Alagoas. Beleza, show de bola. E privativamente processar e julgar originariamente os juízes estaduais, membros do Ministério Público, os prefeitos municipais. Só que aí é que entra. Fala sobre os remédios constitucionais, né? Os habeas corpus, os mandados de segurança e os mandados de injunção. Lembra que eu falei que nem sempre incompleto é correto? É justamente essa aqui. Por quê? Olha só o que aqui nos vai estabelecer o artigo 133 da nossa Constituição Estadual. Compete ao Tribunal de Justiça, principalmente, ou seja, principalmente a guarda da Constituição do Estado de Alagoas. Beleza. Lhe cabendo privativamente processar e julgar os juízes estaduais, os membros do MP, procurador do Estado, os prefeitos municipais, os secretários de Estado. Só que aí é o seguinte, quando começa a falar a respeito dos remédios constitucionais, o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas mencionadas nas alíneas A, B e C, ou seja, esses aqui, ó. Esses aqui. E o corregedor da justiça, quando coator ou quando se tratar de crime sujeito à jurisdição privativa do tribunal, ou quando houver iminente perigo de consumar-se a violência antes de que o juiz de direito possa conhecer a espécie. Os mandados de segurança, os habeas corpus contra atos do governador, da Assembleia Legislativa ou respectiva mesa, e o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do governador, da Assembleia Legislativa ou respectiva mesa do Tribunal de Contas ou do próprio Tribunal de Justiça. Ou seja, da forma que a questão foi redigida, quando ela fala os habeas corpus, mandados de segurança e mandado de injunção, é como se fosse todos. Como se fosse todos. Como se fosse todos, mas não o são. Não são
porque apenas existem as especificações, quais são os habeas corpus, quais são os mandados de segurança e quais são os mandados de injunção que competem privativamente e originariamente ao Tribunal de Justiça julgar. Então, por isso é que a nossa questão ela está errada. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vem comigo agora para mais uma questão. Questão 6 está errada. Vamos lá para a questão de número 7. Beleza? O Ministério Público, acompanha comigo na tela, o Ministério Público e a Defensoria Pública são instituições permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado, cabendo a esta a prestação de assistência jurídica integral aos necessitados e àquela a defesa da ordem jurídica. Galera, cuidado com a redação das questões, cuidado com a forma que a questão é redigida para que você não seja pego de surpresa. A questão a gente está falando a respeito do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual, beleza? Fala que são instituições permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado, ou seja, elas são responsáveis, são essenciais para que essa função jurisdicional do Estado ela continue rodando, continue girando. E ela traz um pouco do objetivo de cada uma delas. Agora preste atenção na forma com que a questão é redigida. O MP, né? E a Defensoria Pública são instituições permanentes, beleza. A banca pode dizer que são instituições temporárias, essenciais à função jurisdicional do Estado. Cabendo a esta quem? Defensoria Pública. A prestação de assistência jurídica integral aos necessitados, beleza. E aquela, a defesa da ordem jurídica. O MP. E é o que de fato a nossa Constituição Estadual fala. O MP, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais disponíveis. E o artigo 159, a Defensoria Pública é instituição também permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados do âmbito judicial e extrajudicial, compreendendo a postulação e a defesa de seus direitos em todos os graus e instância. Aí, como falei, nós temos o artigo 134 da nossa Constituição Federal, que fala a respeito da Defensoria Pública, e o artigo 127, que fala a respeito do MP, justamente o que a nossa Constituição Estadual ela fala. Então, a nossa questão ela está correta. Lembrando que existe aí alguns preconceitos a respeito da Defensoria Pública, que por vezes alguém comete um crime, e muitas vezes o crime é hediondo, e não tem crime de um grau maior, né? Vamos dizer, e não tem como pagar um advogado próprio, e aí também que a Defensoria Pública ela entra. Só que na realidade muita gente diz, a Defensoria Pública está defendendo o bandido, quando na realidade não é. A Defensoria Pública, como a Constituição Federal, a Constituição Estadual, ela reza, ela traz, né, é uma orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, aqueles que não têm condição de pagar uma defesa própria. Sendo que, por vezes, né, a Defensoria Pública ela não busca a inocência, ela não busca que o culpado seja inocentado, ela busca uma pena justa, uma pena que caiba dentro daquele ilícito cometido. Beleza? Aí também aqui entra a importância da Defensoria Pública. Beleza? Ela não busca inocentar o culpado, mas que este receba uma pena justa pelo feito praticado por ele e que os direitos inerentes àquela pessoa como pessoa humana, eles sejam assegurados àquele que está sendo assistido pela Defensoria Pública. Beleza? Tranquilo? Questãozinha correta. Vamos para mais uma questão de número 8. Vem comigo, meu aluno, vem comigo, minha aluna. Olha o que nos diz a questão de número 8. Vamos lá? Nos diz o seguinte. É dever do Estado promover o bem-estar coletivo e a realização da justiça social mediante o desenvolvimento de programas específicos e a participação em ações integradas de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Questãozinha de número 8 fala a respeito do dever do Estado. Nós sabemos que o Estado ele tem como missão, né, promover o bem-estar coletivo, até porque um dos seus princípios é o interesse público, né, é o interesse público.
realização da justiça social mediante o desenvolvimento de programas que de fato venham a ter uma influência positiva na população daquele estado, na sociedade em geral, né? E a questão nos fala também que o Estado deve participar de ações integradas, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, ou seja, deve haver uma integração entre Estado e município, entre Estado e sociedade, para que esse dever do Estado de promover o bem-estar coletivo, ele venha a ser atingido, beleza? Aí nós temos o nosso artigo 184 e 197, que traduzem basicamente isso que a questão está nos trazendo. A nossa questão está correta. Ela fala, ó, é dever do Estado promover o bem-estar coletivo, a realização da justiça social, mediante o desenvolvimento de programas específicos e a participação em ações integradas da iniciativa dos poderes da sociedade. Aí o 197 nos diz, o Estado com a contribuição da sociedade, olha aqui, contribuição da sociedade, ou seja, o Estado participando de ações com a sociedade, favorecerá o desenvolvimento integral da pessoa humana, olha só, promover o bem-estar coletivo, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho, provendo a educação, garantindo acesso às fontes culturais e de comunicação social e fomentando as práticas desportivas formais e não formais. Então a nossa questão, ela está corretinha. Beleza, galera? Questãozinha marota, questãozinha de boas. Fala a respeito dessa união, né, entre estados e municípios, entre estado e sociedade, para visar um fim maior, o bem maior, que é o interesse coletivo, o bem-estar da população. Beleza? Questãozinha tranquila, questãozinha de boa. Vamos para mais uma questão 8 correta. Vamos agora para a questão de número 9. Vamos lá? Olha o que aqui nos diz a questão de número 9. A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo responsáveis pela segurança respeitada a competência da União, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Galera, olha só, presta bastante atenção. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo responsáveis pela segurança, respeitada a competência da União, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares. A questão fala que são responsáveis pela segurança pública, respeitada a competência da União, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares. E aí, certo ou errado? Olha só. Lembra que eu falei que, por vezes, o Sebrasp, o CESP, ele põe a questão incompleta e dá como certo? E você tem que ter cuidado, E quando a questão está incompleta, se ela muda o contexto ou não, se mudar, ela incompleta está errado, se não mudar, ela incompleta está correta. Essa é a típica questão de estar correta, incompleta e está correta. Por quê? Olha só, o que é que nos diz o artigo 244? A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Tome muito cuidado, que a questão às vezes ela inverte. Ela coloca que é direito do Estado. É exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E são responsáveis pela segurança pública, respeitar a competência da União, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal. Lembrando que essa Polícia Penal ela foi instituída na CF no artigo 144, através da Emenda Constitucional 104 de 2019, beleza? Mas a Polícia Penal ela foi instituída na Constituição Estadual através da Emenda Constitucional, salvo engano, a Emenda Constitucional de número 40. Emenda Constitucional 40 de 2020. 2020. Aí é o seguinte, galera, Lembra
Lembra quando eu falei lá, né, que por vezes, se está incompleta e não mudou o sentido, ela está correta? Sendo responsáveis pela segurança e respeitar a competência da União, a Polícia Civil, certo. Polícia Militar, certo. Corpo Bombeiro Militar, correto. No entanto, se aqui viesse sendo responsáveis, se aqui viesse exclusivamente, apenas, a questão estaria correta. Mas como a questão fala que são responsáveis e são a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro Militar. Beleza. Ele não restringiu a esses três, só exemplificou que os três são responsáveis. E aqui no inciso 4 nós temos a Polícia Penal, que, perdoe-me, não é emenda constitucional 40, emenda constitucional 48. 48, beleza? Que alterou alguns dispositivos da Constituição Estadual. Então, nossa questão está correta. Porque, de fato, são responsáveis a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar. Polícia Civil, a Polícia Judiciária do Estado. A Polícia Militar, né? Nós sabemos que é a Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro. Corpo de Bombeiros Militar também, responsável pela Defesa Civil do Estado. Então, a nossa questão, ela está corretinha, corretíssima. Lembre-se, questão incompleta. Mudou o contexto? Questão errada. Questão incompleta. Não mudou o contexto? Questão correta, meu aluno. Beleza? Tranquilo? Vem que vem, vamos para mais uma questão. Vamos para a nossa última questão desse nosso bloco a respeito da Constituição do Estado de Alagoas. Vem comigo, questão de número 10. O que é que nos diz a questão? Apenas os policiais militares, quando invalidados em decorrência de lesão grave adquirida no cumprimento do dever, serão promovidos ao ensejo da inativação, a graduação em posto respectivo imediatamente superior com proventos integrais. Nós sabemos que os servidores públicos, já existem os servidores públicos já ativos, servidores públicos que estão na inatividade, e a questão fala daqueles que foram invalidados em decorrência de lesão grave adquirida no cumprimento do dever. E fala que apenas os policiais militares, quando não enseja a inativação, ou seja, quando passarem da atividade para a inatividade, eles serão promovidos à graduação ou posto respectivamente superior ao que ele se encontrava no momento da invalidez, né? Do momento do acidente ou do acontecimento que resultou na invalidez permanente ou na invalidez permanente temporária. Com proventos integrais. Nós vemos isso no Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, que de fato eles são promovidos, mas a questão fala a respeito da Constituição do Estado, que diz apenas. Lembra lá? Geralmente quando restringe está errada. Geralmente, não é? Existe a regra, mas tem as exceções, né? Fala apenas os policiais militares. E a nossa questão está errada. Por quê? Olha o artigo 276. Os policiais civis, militares e penais, quando invalidados em decorrência de lesão grave adquirida no cumprimento do dever, serão promovidos ao ensejo da inativação à classe, graduação e posto respectivo, imediatamente superiores com proventos integrais. Redação dada pela Emenda Constitucional 48 de 2020. Beleza? Então a nossa questão ela está errada, porque não é apenas o policial militar, mas o policial civil e o policial penal. Beleza, aluno? Muito obrigado por ter estado conosco nesse bloco. Foi um prazer dividir com vocês a Constituição do Estado de Alagoas. Muito obrigado. Até um próximo bloco. Querendo Deus. Tchau, tchau. Valeu.